Fala pessoal, tudo bom com vocês? A empresa que nós vamos ver hoje é a Caixa Seguridade. É uma empresa que vem apresentando crescimento em todas as linhas de receita. Tem uma estrutura societária interessante, tendo em vista que ela é controlada pelo governo federal, mas nós vamos entender como que os parceiros privados podem influenciar na empresa. Vamos ver também com relação ao ROI, um ROI crescente e muito interessante para uma empresa de seguros. Traçar possíveis cenários no pagamento de dividendos, fazer projeção dos lucros para 2022 e ver quanto que essa empresa já pagou e ainda pode pagar ainda esse ano. Para finalizar, a gente vai comparar a Caixa Seguridade com a BB Seguridade. Na minha opinião, são as top 2 do setor e geralmente é onde a gente vai ficar em dúvida em qual investir. Então, olhando para os gráficos da Caixa Seguridade, ela fez seu IPO ali próximo dos R$ 9 e no momento ela está custando basicamente os mesmos R$ 9, só que ela já apresentou uma melhora substancial em praticamente todos os seus números, que é uma coisa que chama atenção, porque a empresa está custando o mesmo preço, só que ela melhorou os resultados, ou seja, teoricamente ela ganhou valor. Entendendo a estrutura societária da Caixa Seguridade, nós vemos que a Caixa Seguridade ela tem vários parceiros que possuem a maioria do capital votante, ou seja, esses parceiros privados eles têm mais de 50% das ações que dão direito a voto em praticamente todas as linhas de negócio da companhia. O que a gente conclui com isso? Que muito provavelmente, como são players do setor privado, eles não vão permitir que sejam tomadas decisões que prejudiquem a companhia, né? Porque esses players eles visam ter lucro. Isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante, porque apesar da Caixa ser um banco público, pelo menos na parte de seguros, eu acredito que ela não vai poder tomar medidas que prejudiquem os acionistas, com possíveis intervenções do governo e etc. Olhando para os números da Caixa Seguridade, a gente vê que o resultado operacional ele cresce trimestre após trimestre. Então nós vemos que no segundo TRI de 2022 teve um crescimento de 47% na receita operacional. O resultado financeiro, beneficiado com a alta das taxas de juros, também cresceu de 283 milhões para 332 milhões. As despesas mantêm caindo, mesmo em cenário de inflação alta, o que é muito positivo, mostra que a empresa tem controle do que ela está fazendo. Quando a gente olha para a sinistralidade, ela vem caindo também. Eu acredito que essa sinistralidade vai ficar por volta desses 20%. Eu não acredito que ela vai cair mais que isso, mas seria positivo. Se eles conseguirem manter essa sinistralidade por volta de 20%, a companhia já vai registrar um lucro muito bom e já vai justificar com certeza o investimento. Se ela mantiver o crescimento nas suas linhas de receita com a sinistralidade baixa, é o combo ideal para as empresas de seguro, né? O que a gente sempre busca. As receitas operacionais apresentando crescimento, o lucro líquido no trimestre foi de 680 milhões, ou seja, se a gente anualizar isso aqui, a gente vai chegar no valor de 2,5 bilhões facilmente em 4 trimestres. Isso sem considerar que ela está apresentando o crescimento desses lucros. Então nós temos o lucro já registrado nos primeiros 6 meses de 2022 foi de 1,2 bilhão. Só que esse lucro ele está crescendo trimestre após trimestre. Então, será que no quarto TRI de 2022 esse lucro não vai estar maior que isso? É uma coisa que a gente pode se perguntar. E o quanto maior? Algo em torno de 20%. Outra coisa que chama muita atenção, o ROI. Um ROI elevado, que é característico dessas empresas, da Caixa Seguridade e da BB Seguridade. Ambas têm um ROI elevado. E a BB Seguridade tem um ROI até mais alto que a Caixa Seguridade. Mostra que ainda tem um ponto que a Caixa poderia melhorar e gerar ainda mais lucratividade. Basicamente, eu queria mostrar que ela está apresentando crescimento em todas as linhas. São habitacional, crescendo, prestamista está crescendo, vida, residencial e assistência. E lembrar que no habitacional ela é líder no Brasil em seguro habitacional, ou seja, crescer 6%. O líder do setor não é tão fácil, né? Porque tem que ser um crescimento grande, mas a Caixa Seguridade está conseguindo crescer. Na parte de acumulação, que ela também atua, é bem menos relevante que na parte de seguros, mas mostra que também que a companhia vem com a estratégia de crescimento agressiva, conseguindo crescer em todas as linhas de negócio. Isso é muito bom. E na distribuição, da mesma maneira, crescimento, crescimento, crescimento. Isso aqui mostra que é uma companhia que deveria ser negociada a múltiplos de uma empresa que cresce muito, porque ela mostra crescimento desde 2015, quando foi criada, e o mercado paga múltiplos de uma empresa grande e que não cresce tanto. Então, poderia ter uma oportunidade, sem dúvida, nessa ação, que geralmente as empresas de crescimento são negociadas a múltiplos muito mais elevados do que empresas que já são maduras. O histórico de distribuição de proventos da Caixa Seguridade é uma coisa que chama muita atenção também. Desde 2015, ela tem um payout médio de 90% do lucro líquido. São poucas empresas na bolsa que tem uma política tão agressiva
de distribuição de proventos, mas para quem busca empresas pagadoras de dividendos, que geram caixa e distribuem os proventos, é uma empresa excelente nesse quesito. A crítica seria a ela fazer apenas 2 pagamentos anuais, mas já saíram notícias de que ela pretende fazer 4 pagamentos anuais. Isso com certeza melhoraria muito, porque facilitaria a gente girar a bola de neve, receber um provento e já reaplicar. No momento ela está fazendo apenas 2 pagamentos anuais e a gente pode ver que esse dividendo ele cresce desde 2005. Nessa época aqui ela ainda não tinha capital aberto, mas ela distribuiu os dividendos para sua controladora, que era a Caixa Econômica. Então em 2015 ela distribuiu 536, em 2016 1 bilhão, 2017 1.2 bi, 2018 1.4, 2020 1.6, 2021 ela distribuiu 1.8 bilhão em dividendos. Isso aqui já caiu no bolso de acionistas, partes desse valor. Em 2022 ela ainda não anunciou nenhum dividendo referente ao exercício de 2022, ou seja, todo esse lucro que ela já teve no primeiro semestre de 2022 ainda não foi distribuído, e nós vamos ver continuar com essa política de distribuição de 90% do lucro líquido, vai dar um dividendo bem interessante. Então, se nós considerarmos que a Caixa já registrou um lucro de 1,25 bilhões nos 6 primeiros meses e ela vem apresentando o crescimento desses números, não é um absurdo a gente pensar que nos próximos 6 meses ela vai lucrar pelo menos mais o mesmo valor, visto que ela tem apresentado crescimento. Não seria um absurdo ela apresentar aqui 1,5 bi, 1,6 bi nos próximos 6 meses. Mas a gente vai ser conservador e considerar que ela vai lucrar a mesma quantidade que ela lucrou nos 6 primeiros anos, os 6 primeiros meses de 2022, para deixar o cálculo com uma menor margem de erro. Tendo em vista que ela tem um payout médio de 90%, nós chegamos no dividendo projetado de 75 centavos por ação em 2022, o que nas cotações atuais correspondem a um dividend yield de 8,3%. O que é um dividendo alto, parado à média do Ibovespa. É um dividendo que pode aumentar a recorrência nos pagamentos, como a empresa já anunciou, e isso com certeza vai fazer ela se valorizar, porque o mercado gosta muito mais de empresas que distribuem com mais regularidade, pensando nas carteiras previdenciárias, e com isso a gente chega no meu preço-teto pessoal, que é de 9,37. Então hoje a ação estaria abaixo do preço-teto. Esse preço-teto eu cheguei dividindo esse valor de 0,75 por 8%, que é uma remuneração mínima, visto que as taxas de juros subiram muito, mas eu ainda prefiro o investimento em ações. Então, esse preço de 9,37 colocaria a Caixa Seguridade numa posição de compra no momento, e com certeza eu estou olhando as ações, torcendo por mais quedas, porque a cotação dela cair abaixo de 9,37 não significa que ela vai reportar um dividendo menor. A projeção de dividendo vai continuar a mesma. Mas se o mercado por algum motivo ficar mais irracional, como ele ficou no passado, eu vou mostrar para vocês minha posição na Caixa Seguridade ao preço que eu montei, pode representar uma grande oportunidade de compra. Então, na nossa carteira, a Caixa Seguridade ela representa 5,62% do capital total. Nós estamos com 2.239 ações a um preço médio de 7,54. Então, eu já estava de olho nessa ação, já tinha feito essas projeções, fui acumulando ela a um preço que eu julgava muito bom. Na época, a projeção de dividend yield em cima desse preço era de 10 a 12%, o que era bem agressivo. E como eu vi a empresa crescendo em todas as linhas, eu comecei a colocar ela na carteira. Mas mesmo hoje, a 8,96, eu não acho que a companhia está cara. Por ela estar crescendo, com certeza no futuro a gente pode estar fazendo um bom negócio comprando ela mesmo aos preços de hoje. Claro que isso não é recomendação, né, nem de compra nem de venda, isso é só minha opinião pessoal e cada um tem que tomar a sua decisão. Então, no momento, ela está nos deixando bem feliz e espero que continue assim. Comparando a Caixa Seguridade com a BB Seguridade, nós vemos que são duas companhias muito rentáveis. O ROI da BB Seguridade é um ROI astronômico, muito difícil de ser visto uma empresa com esse ROI. Então, a Caixa Seguridade ainda pode correr atrás. Ela tem um ROI nos últimos 12 meses, porque ainda tem resultados impactados pela alta sinistralidade de 20%, mas a gente já viu que nos 6 primeiros meses esse ROI foi de 45%, então ela já está aproximando aqui da BB Seguridade, o que é um ponto muito positivo para a Caixa Seguridade. O dividend yield da BB Seguridade, que depois dessa alta ficou em 6,97, que eu considero bom, e o da Caixa Seguridade atualmente está de 6,04, mas nós já vimos que, base na nossa projeção, esse dividendo é por volta de 8 a 9%, ou seja, isso aqui tende a aumentar. PL não faz muito sentido avaliar para essas empresas, porque elas distribuem muitos lucros, então é normal que o PL delas seja um pouco mais elevado. Empresas com PL mais baixo, basicamente são aquelas que têm uma política de pagamento de 25%,
e como nós vimos, a Caixa Seguridade paga 90% e a BB Seguridade paga algo próximo a 80%. Então é normal que elas tenham um PL um pouco mais elevado. Mas o que chama mais atenção para mim é o crescimento de lucros nos últimos 5 anos, onde a Caixa Seguridade disparada é muito melhor, vem crescendo 15% ao ano os lucros. Então é um crescimento bem agressivo. Se isso aqui continuar, com certeza em 5 anos essa empresa vai mais que dobrar de tamanho, vai ter distribuído muitos proventos e vai ter representado um ótimo investimento nos preços de hoje. Então, pessoal, era isso que eu tinha para discutir hoje. Se você gostou do vídeo, se agregou para você de alguma maneira, se inscreve, deixa o like e até a próxima.